Então, quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus trouxe ao meu coração nessa noite. Vou colocar o título aí, ó, para que vocês vejam. O título é esse: Visão, Chamado, Obediência e Vitória. Amém? Isso é algo muito interessante porque, na realidade, Deus ele tem grandes planos para as nossas vidas. Deus ele tem um grande chamado para nós. E dentro desses planos e dentro desse chamado, dessa visão que Deus ele tem para nós, existem ciclos, né? Esse chamado, existem situações que são ciclos nas nossas vidas que vão constantemente se repetir. Para que você viva o grande plano de Deus, você precisa passar por esse ciclo que está estabelecido por Deus e que você tem aí na sua tela, que é justamente visão, chamado, obediência e vitória. Esse é o grande ciclo para que você possa viver a grande vitória, o grande plano, o grande desejo de Deus para a sua vida. Porém, para que esse grande desejo e esse grande plano de Deus, está difícil de sair o grande hoje, o grande plano de Deus para você, existem outros planos menores, que são construídos dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, para que você viva o sonho pleno, o desejo pleno do coração de Deus para a sua vida. E todos esses pequenos planos do dia, da semana, do mês e do ano, eles passam pelo mesmo ciclo. Deus ele te dá uma visão, ele te chama a participar dessa visão. Você obedece e é vitorioso, e o plano de Deus ele se cumpre na sua vida, o nome dele é exaltado e muitas vidas são abençoadas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu sei que isso é algo que já está no seu coração, que você sabe bem na prática. Às vezes na teoria você tem se esquecido um pouco, né? Assim, como que é mesmo? Mas eu quero relembrar, trazer novamente esse ensinamento, trazer isso para o nosso coração, para que nós possamos estar sempre cientes, sempre atentos em que lugar nós estamos nesse processo. É importante nós conhecermos o processo, conhecer cada um desses pontos e depois também identificar em qual parte desse processo você está hoje, para que você possa chegar no seu alvo. Olha, eu sei que Deus tem uma grande visão para mim. Eu sei que Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida. Mas você sabe se você está no caminho, em que lugar do caminho que você está, para que você possa viver esse plano e esse sonho de Deus para você, para a sua vida. É importante você identificar isso para que você possa viver os planos de Deus e ainda mais rápido, para que você possa adiantar esses planos na sua vida e viver aí em nome de Jesus plenamente o sonho de Deus, viver esses ciclos. Interessante que a Bíblia ela está recheada de pessoas que viveram esse ciclo. Na realidade, todos os homens obedientes de Deus, eles viveram esse ciclo. Aqueles que não foram obedientes, eles receberam a visão e o chamado, mas não completaram, não foram obedientes e por isso não viveram em vitória. Mas muitos homens na palavra de Deus que receberam esse chamado, eles puderam viver dessa maneira. Podíamos enumerar aí tantos: Abraão, Davi, Moisés, Paulo, mas eu quero nessa noite focar na vida de Gideão. E aí você vai aplicar esse princípio na vida dos demais homens de Deus, entender esse princípio aí como um exercício na sua casa para os demais homens de Deus e ver aonde você está, como você tem se colocado diante desse ciclo, diante disso que Deus está fazendo na sua vida porque Ele te ama. Amém? Então vamos começar. Eu quero falar um pouco primeiro a respeito da visão. Amém? Vamos falar a respeito de visão. O que é visão? Não é apenas aquela capacidade que nós temos de enxergar as coisas. Na realidade, visão tem a ver com o objetivo.
Quando você fala de uma visão da empresa, é aonde ela quer chegar, é a meta dela, são os planos, o que ela tem que traçar. Essa é a minha visão. E aí eles costumam colocar a visão e a missão, né? Nas empresas eles fazem dessa maneira. Como missão, visão é aonde eu vou chegar, missão é como eu vou chegar. Só que nós aqui estamos falando da visão de Deus para as nossas vidas. Então, visão de Deus é o objetivo que Deus coloca diante dos nossos olhos e nos faz sonhar. É aquilo que Deus coloca nos nossos olhos e fala assim, olha, eu tenho um grande plano para você. E agora você precisa, então, começar a sonhar com esse plano que eu tenho para você, aquilo que eu tenho chamado. Vou dar um exemplo aqui. Deus deu, antes de entrar no exemplo de Gideão, tá? Vamos pensar um pouco aqui a respeito do rei Davi. Deus chamou Davi, ele deu uma visão para Davi. Falou, Davi, eu quero fazer de você o rei de Israel. Essa é a visão. Comece a sonhar com isso, comece a orar por isso, comece a buscar isso, porque esses são os meus planos para você. Então Deus, ele deu uma visão e depois ele começa a fazer o chamado, como ele vai alcançar, como ele vai chegar aí nesse lugar que Deus tem preparado para ele. Então isso aconteceu com Davi e com todos os outros homens da Bíblia. E eu anotei uma frase aqui, porque sabe, muitas vezes nós como líderes, como discípulos de Jesus, como pais, como profissionais, nós não sabemos passar a visão. Deus, quando passou a visão para Abraão, que ele seria pai de multidões, pai de nações, pai de povos, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, ele chamou Abraão para fora e falou, olha as estrelas. E ele mostrou, você consegue contar as estrelas? Olha, conta, não é impossível contar, assim vai ser a sua descendência. Deus começou a colocar um sonho no coração de Abraão, e Abraão ali foi tomando posse daquela visão, foi se apaixonando pelo plano de Deus, foi se apaixonando pelo sonho de Deus e começou a sonhar o sonho de Deus também. E aí, ele fez isso também com a areia da terra, mas veja bem você, Deus primeiro dá uma visão e ele coloca esse sonho no coração e ele faz com que nós possamos alimentar esse sonho para que possamos crescer espiritualmente, sermos abençoados, e assim é o trabalho de Deus, é o que Deus faz. E tem uma frase que é bem interessante que diz assim: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribuir-lhes tarefas e trabalhos, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Mas ensine a desejar a infinita imensidão do oceano. Olha que interessante. Porque na realidade muitas vezes nós temos uma visão e nós queremos compartilhar a nossa visão, mas nós não estamos sabendo fazer isso porque nós estamos fazendo da maneira errada. Essa frase é do livro do Pequeno Príncipe, mas ela diz exatamente assim: não adianta você chamar as pessoas para o trabalho. Não adianta você chamar as pessoas, olha Abraão, por causa disso você vai passar por várias situações, você vai ter filho só quando tiver com a idade bem avançada, você vai ter que sacrificar o seu filho, pelo menos isso é o que ele imaginou que ele ia fazer. Ele não revela tudo que ele vai fazer, ele só coloca o sonho, a visão no coração. Então, nós muitas vezes somos assim, nós falamos, olha,
falamos o que a pessoa tem que fazer antes de que ela sonhe com aquilo que está no coração de Deus. Ah, vamos ganhar a cidade de Londrina para Jesus. Só que ao invés de nós transmitirmos desta maneira, olha, tantas pessoas vão ser salvas das garras do inimigo. Tantas pessoas serão libertas, tantas pessoas que estão sofrendo, opressas pelo diabo hoje, elas serão livres e poderão ter uma vida eterna. E muitas vezes nós transmitimos a visão errada. Nós transmitimos a visão assim: olha, comece, abra uma célula na sua casa. Toda semana comece a pregar o evangelho, faça ali, mesmo que as pessoas elas não valorizem, mesmo que tenha trabalho, mesmo que você esteja cansado. Então nós transmitimos a missão, a visão de maneira errada, equivocada. E Deus, quando nos transmite essa visão, Ele nos transmite muito bem. Ele nos mostra não o trabalho, mas Ele nos mostra a vitória, aquilo que nós vamos viver quando estamos alinhados com os planos, os sonhos e os desejos de Deus. Então essa é a vontade de Deus para nós. Transmita a visão dessa maneira. Fechei o parênteses aqui, quero entrar então na vida de Gideão. Deus deu para Gideão uma visão de que ele era um poderoso guerreiro, de que ele era um homem valente, de que ele era um conquistador, de que ele era um vitorioso e que através das mãos dele Deus iria libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Veja o que diz a palavra lá em Juízes 6. E você conhece a história. Você sabe que nesse momento Gideão estava com medo. E ele estava lá malhando trigo no lagar, escondido, porque ele tinha medo de que viessem os midianitas e roubassem o pouco trigo que ele tinha para sustentar a sua família. Mas de repente o anjo do Senhor se apresenta e diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente, homem corajoso, em outras versões. E nós vemos aí Gideão meio sem graça, começa ali a contestar: se Deus é conosco, por que nós estamos vivendo nessa opressão? E eu, quem sou eu na fila do pão? Eu que sou o menor da minha tribo é a menor de Israel e a minha família é a menor do clã. Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor se equivocou. Não sou eu esse homem valoroso, não sou eu esse homem corajoso que o Senhor está falando que eu sou, não. Mas Deus, ele começa a dar uma visão e nós precisamos ver como Deus vê. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós não vemos o potencial que nós temos em Deus, porque nós não valorizamos também o potencial que nós temos em Deus, como Gideão fez. Deus olhava para Gideão e sabia que Gideão era um homem, um guerreiro valoroso. Sabia que ele era um homem conquistador, que ele poderia vencer a opressão dos midianitas. Quando Deus olhava para Gideão, ele via dessa maneira. Mas quando Gideão se olhava, quando ele se via de uma maneira distorcida. Ele se via como alguém derrotado, como alguém pequeno, menor dos menores. E Deus tem ali que alinhar, fala: não, eu tenho uma visão para você. A visão que eu tenho é que você é um homem valoroso. Então Deus começa a trabalhar primeiramente a visão na vida de Gideão. E é assim que Deus faz com você. É assim que Deus faz na sua vida. Deus, ele tem uma visão para você. E a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você hoje é: qual é a visão que Deus tem te dado? É uma visão de restaurar a cidade? É a visão de ter uma família salva, abençoada, próspera, comprometida com o Senhor? É a visão de viver em uma igreja, trabalhar na igreja que honra o Senhor, que glorifica o Senhor, que quando se junta o céu se move, Deus recebe a adoração e os milagres acontecem? É uma igreja que honra a Deus? Qual é o sonho do coração de Deus para a sua vida? O que Ele está colocando
colocando no seu coração. E obviamente esse sonho, eles contemplam todas as áreas, né? Deus tem te dado sonhos profissionais, Deus tem te dado visão profissional, visão ministerial, visão familiar, em todas as áreas da sua vida. Deus ele tem uma visão, porque tudo isso é parte da construção do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Qual é o sonho que Deus ele tem te dado? Deus deu um sonho, uma visão para Gideão. E ele falou: Gideão, eu vou te falar uma coisa, você é um homem valoroso. O que Deus tem te chamado hoje? Do que Deus ele tem te chamado? Será que os barulhos do mundo, será que os barulhos das situações, elas estão distorcendo aquilo que Deus tem falado para você e você tem ouvido outras coisas que não são aquilo que Deus está falando de você? Que não é aquilo que Deus está falando de você? Como está a sua vida hoje? Preste atenção. Deus ele tem um chamado, ele tem um plano. Alinhe o seu coração com o coração de Deus, com a visão de Deus. Alinhe a sua visão com a visão do Senhor. Pode ser que para você é algo grande demais, mas lembre que você não que você às vezes não se vê como o Senhor está te vendo. Porque Deus ele não vê simplesmente quem você é, mas ele vê você com todo o potencial que ele tem para te dar, que ele tem colocado na sua vida, no seu coração. Então, comece a ver as coisas como Deus vê, amplie a sua visão. Peça a Deus: Deus, essa é a visão que o Senhor tem para mim, eu vou cumprir. E lembre que tudo é cíclico, que Deus tem uma visão macro para você, mas que para construir essa visão macro existem pequenas, entre aspas, missões, existem pequenas visões para serem realizadas. Então que você entenda e que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para você em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero enumerar com você, como você está vendo aí na sua tela, é o chamado. O que é o chamado? Se visão é o objetivo, é o sonho que Deus coloca no nosso coração, chamado é quando Deus ele nos desafia. O anjo do Senhor poderia aparecer para Gideão e simplesmente falar: homem valente, homem corajoso, homem valoroso, olha, você realmente é o cara. E aí podia ficar por aí, e aí não ia ter mudança, não haveria transformação, não haveria uma bênção para a vida ali de Gideão, nem para o povo de Israel, nem para aquela geração, e nem para a nossa geração, e para gerações que nos antecederam, de ter ouvido essa história, e de ter edificado o nosso espírito através dessa palavra. Mas Deus ele continua, ele deu a visão, e agora ele dá o desafio. Assim como foi no caso com Abraão, ele deu a visão: olha, você vai ser pai de multidões, e depois ele vai dar o desafio. Mesmo ele estando velho, mesmo ali, o anjo do Senhor aparece para ele, Jesus aparece para ele com os anjos, antes de destruir ali Sodoma e Gomorra, e ali há uma promessa para ele, e ele toma ali posse disso em nome de Jesus. Vocês viram aí a participação do Tico, né? Então ele está querendo ministrar também. Chamado é o desafio de Deus para nós. Quando ele nos inclui no sonho, quando ele fala: olha aquela terra, vamos falar de Josué, olha que a terra prometida, bonita, né? Olha que linda essa terra. Essa terra é uma terra que mana leite e mel. Essa terra é uma terra maravilhosa. Essa terra é uma terra boa, uma terra fértil. Você precisa ver o tamanho das uvas, dos cachos de uva que tem nessa terra. É uma terra abençoada. Isso aí é a visão. Depois Deus ele nos inclui no sonho e ele começa a nos chamar. Agora vai lá e conquista a terra. Vai lá, e aquele povo que está lá, ele tem me desonrado, aquele povo que está lá é um povo mau, e aquela terra não pertence a eles. Agora você vá e tire aquele povo e conquiste aquela terra, para que a visão se complete na sua vida. Então visão é o sonho, chamado é Deus nos incluindo nesse sonho. É Deus nos chamando, e aqui Deus faz isso com Gideão também. Deus chamou Gideão para ser um grande libertador. Já que ele era um grande guerreiro,
falou, ninguém melhor do que você para ser um grande libertador. Olha, você é um homem valoroso, você é um grande guerreiro. E agora essa é a visão. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te incluir nessa visão, já que você é um grande guerreiro, é um homem poderoso, um homem valoroso, vou te dar um desafio. Lá no versículo 14 de Juízes 6, a palavra do Senhor diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa sua força, porque você é forte, porque você é capaz, vai nessa sua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te mandei eu? Então Deus aqui ele está incluindo, falou, olha, já que você é forte, que você é poderoso, vai nessa sua força, conquista aquela terra, eu estou te enviando, vai com confiança, vai com fé, porque você vai viver o sobrenatural, porque eu estou te incluindo no sonho, eu estou te incluindo na visão, eu estou te incluindo nos planos, e isso é um grande privilégio para nós, isso é um grande privilégio para a nossa vida. É um privilégio para você fazer parte dos sonhos e dos planos de Deus. Não perca tempo. Não perca tempo, não marque bobeira. Né? Como diz lá o pessoal mais antigo da minha época, né? Não marca toca. Falar isso para os jovens hoje, eles não sabem o que é isso. Vai pensar que é escrever na touca. Não marca toca. Deus ele tem planos para você e ele está te incluindo. E o plano que ele tem para você se soma ao plano que ele tem para mim. Se soma ao plano que ele tem para os outros irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. E todos nós fazemos parte do plano de Deus para essa geração. Deus ele vai fazer a vontade dele nessa geração, você estando incluído no plano ou não, você aceitando o chamado ou não, ele vai fazer, mas o desejo dele é que você faça parte. E eu tenho certeza que a melhor coisa é fazer parte do sonho, do plano, do desejo, do coração de Deus para as nossas vidas e para essa geração. Para as nossas vidas, para a sua família, para a sua igreja, para a cidade onde você vive, para a sua nação e para as nações. O plano de Deus começa no micro, mas vai se expandindo. E o desejo de Deus é abençoar essa geração e você faz parte disso. Sinta-se feliz, tenha um orgulho santo, porque você faz parte do sonho de Deus para essa geração. Ele sonhou com você, ele te planejou, ele desejou com que você fizesse parte dessa geração, porque ele quer te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Seja feliz por isso. Então, qual é o chamado? Assim como Deus tinha um chamado para Gideão, Deus ele tem um chamado para você. Se ele tem te dado uma visão, ele também tem te dado um chamado. Você tem um chamado missionário. Deus ele tem te dado o chamado e ele tem te dado a visão. Como você executar isso? Pastoral, para ensinar. Deus tem te dado um chamado com crianças, com adolescentes, com jovens, com casais, com adultos, com idosos. Eu não sei qual é a visão que Deus tem te dado, mas ele tem te dado um chamado também para que você entenda que você está incluído e como você vai realizar a visão. Isso faz parte do seu chamado. Mas, como eu disse, são 4 situações aí nesse ciclo, que seria visão, chamado, obediência e vitória. Infelizmente, muitas pessoas elas ficam nessa primeira parte, nessas primeiras duas situações. Deus tem um sonho, Deus tem um chamado, e aí depois disso, a pessoa, infelizmente, ela não obedece, e ela não é abençoada. E aí eu quero falar a respeito da obediência. Obediência é quando nós entendemos a visão e aceitamos o chamado. Você entendeu a visão, você entendeu o que Deus quer realizar através da sua vida. Depois que você entendeu o que Deus quer realizar na tua vida, você aceita, você dá um sim para Deus, você se torna obediente a Ele. Existe um exemplo que eu gosto muito, que é uma pessoa que ministra muito ao meu coração. Infelizmente,
não é uma situação legal, mas eu sempre falo disso e o Gabriel sempre brinca comigo. Pai, só tem o jovem rico na Bíblia? Eu não ia falar do jovem rico, mas eu vou falar dele também. O jovem rico, ele recebeu uma visão. Qual era a visão? Olha, você estava falando ali dos 10 mandamentos, né? Não, mas isso eu tenho feito, então eu tenho algo maior para você. Eu tenho uma visão para que você seja um dos meus seguidores. Eu tenho uma visão para você que seja um dos meus discípulos. Caminhe comigo. Eu tenho uma visão para você marcar o seu nome na história, para você ter a salvação, a vida eterna. E ele começa ali a dar a visão para o jovem rico. E o jovem rico, a princípio, até que se encanta com a visão, mas daí Jesus vem e dá o chamado para ele. E fala, olha, mas para que você realize essa visão, para que você cumpra essa missão que eu estou te dando, vai lá e vende os seus bens, tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E aí ele travou nos 2 primeiros, na visão e no chamado, e ele não foi para o terceiro, que era a obediência. E aí nós vemos muitos homens na Bíblia que fizeram dessa mesma maneira. Eles tiveram um chamado, eles tiveram uma visão, tiveram um chamado, mas não obedeceram a Deus. E pelo fato de não obedecerem a Deus, não viveram a vitória, não viveram os planos de Deus. E aí a gente já começa lá no Éden, com Adão, que teve uma visão, um chamado para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu e por isso o pecado entrou na humanidade. Nós temos Caim, que já no começo da humanidade, pense comigo, ali o que aconteceu? Deus deu um chamado, olha, o pecado já está na porta. Deus deu a visão, e aí ele deu o chamado. Basta você vencer isso. Basta você superar esse pecado que está à porta. Não abra a porta, seja forte. E nós vemos que ali Caim não foi obediente a Deus, então ele teve a visão e o chamado, mas não obedeceu a Deus. E pelo fato de não obedecer a Deus, ali nós sabemos todas as consequências que ele teve. Nós poderíamos falar de muitos homens aqui na Bíblia que não foram obedientes, mas também podemos falar de muitos que foram obedientes, que é o caso do nosso exemplo aqui, o nosso grande irmão Gideão. Entre muitas coisas que ele teve que fazer e muitas coisas que ele teve que ser obediente, uma das maiores que eu vejo nesse processo que ele estava passando ali, para essa visão específica, para esse chamado específico, foi um momento que Deus começa a diminuir o exército que estava com ele, que já era um exército que estava em desvantagem, já era um exército não preparado, já era um exército em dificuldades, e Deus começa, olha, tem muita gente, fala para os covardes ir embora. E os covardes foram embora. Ainda tem muita gente. E aí ele foi fazendo desafio. Faz o seguinte, faz beber água. Aquele que beber, se ajoelhar para beber, você põe do lado. Aquele que beber com a mão, você põe do outro. Resumo da história. Gideão agora ele tinha um exército de 300 homens. Poucas pessoas para enfrentarem um exército tão grande que havia. Eram povos que haviam se reunido para ali destruir Israel. Mas ele foi obediente, diz assim a palavra de Deus lá em Juízes, capítulo 7, versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei aos midianitas em tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um para o seu lugar. A grande questão é aqui, com os 300 homens que lamberam a água, vos livrarei. Deus está dizendo, eu vou livrar o povo com apenas esses 300 homens. São apenas esses 300 homens. E aí Gideão ele tinha que ser obediente. Poxa vida, eu já fui obediente aceitando o desafio, já fui obediente em fazer tantas coisas, e agora só com 300 homens
mas ele foi obediente, o que encaminhou ele para a vitória. Esse é o ponto mais difícil, esse é o ponto mais crítico, porque é o ponto que depende de nós. Todos os outros dependem de Deus, a visão vem de Deus, o chamado vem de Deus, a obediência é a resposta ao chamado e à visão de Deus, é a sua resposta para Deus. E como resposta, a sua resposta, você tem a consequência da vitória. Tá entendendo? Porque essa parte é a mais crítica. Porque tudo depende de Deus. Deus ele faz 3, você só vai fazer uma. E muitos não vivem a vitória, muitos não vivem a bênção, muitos não vivem o sonho, muitos não vivem o plano de Deus exatamente por causa disso, por causa da obediência. Porque não são fiéis a Deus naquilo que Deus tem chamado eles para realizarem. Né? E qual é o chamado? Deus te deu uma visão, Deus te deu um chamado. E a pergunta do Espírito Santo hoje para você é: você tem sido obediente à visão e ao chamado de Deus? Se você tem sido obediente, você vai ser vencedor. Se você tem sido obediente, você vai triunfar. Se você não tem sido obediente, você infelizmente vai sucumbir, você vai desaparecer até da história da humanidade. Então, nós vamos para a consequência agora, o quarto ponto, que é justamente a vitória. Deus ele deu uma visão, colocou um sonho no seu coração, te deu um chamado, te incluiu nessa visão, falou: olha, vamos avançar. Agora você faz parte dessa visão, e essa visão e esse sonho acontecerá mediante a sua obediência, mediante o seu sim. Eu quero fazer grandes coisas, mas eu escolhi você para que através de você essas coisas se realizem. Esse é o que Deus está falando para nós. E quando nós somos obedientes, como Abraão foi, como Moisés foi, como Paulo, Pedro, como Davi, como Samuel, como todos esses grandes homens da palavra de Deus, como eles foram obedientes, aí eles viveram a vitória. Então Deus ele tem uma vitória para você. Vitórias que vão construir a sua grande vitória, porque são planos que vão construir o grande plano que Deus tem para você e para a sua vida. Então Deus ele tem vitórias a cada dia para você, e a somatória dessas vitórias é aquilo que Deus tem para você e para essa geração que nós estamos inseridos. Então a grande questão é: se você não parar no ponto 3 e se você for obediente ao Senhor, você vai viver as grandes coisas, os grandes planos de Deus para a sua vida, o grande sonho de Deus para a sua vida. Esse é o desejo do coração de Deus para você. Então, para que nós possamos terminar, eu quero nesse momento orar por você. Pedir que o Espírito Santo de Deus traga essa palavra à sua memória sempre, para que você possa entendê-la e para que você possa identificar em que lugar você está desse ciclo. E que você possa entender que Deus, Ele tem o sonho, a visão, Ele que te chama, Ele que, se você for obediente, Ele vai te capacitar para que você viva a vitória. Até mesmo a capacitação vem do Senhor, mediante a obediência. Todo o trabalho é dele, toda a obra é dele, todo o plano é dele. A única coisa que ele pede de nós é a obediência. E quando nós somos obedientes, nós vivemos a vitória do Senhor para louvor e para a glória do nome dele. Amém? Quero te convidar então a orar nesse momento. Senhor, nós apresentamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos instrui. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que realmente tem transformado as nossas vidas a cada dia. Senhor, que essa palavra fique guardada em nosso coração, que essa palavra, ó Deus, fique guardada em nossa mente, ó Deus, para que nós possamos entender
Que o Senhor tem uma visão, um chamado para nós, plano de bênção, plano de vitória. Que nós possamos entender isso, que possamos entender que a nossa parte é apenas confiar, é apenas ser obediente, é apenas nos dedicar a tudo aquilo que o Senhor nos envia a fazer, e assim nós seremos mais que vencedores, abençoados, na onde nós formos, ó Deus, e abençoaremos as pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor realmente faça a Tua vontade e que nós possamos testemunhar das vitórias que temos vivido a cada dia, em cada momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.